fevereiro de 2022, comemoramos 100 anos da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Ela durou 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, e contou com uma exposição de pintura modernista e apresentações de música e de poesia. Em meio a um momento político e social turbulento, o evento foi inspirado nas ideias do modernismo, um movimento artístico do início do século XX que buscava romper com o tradicionalismo por meio da liberdade estética e da experimentação constante, buscando principalmente a independência cultural do país. Poesias, músicas, artes plásticas, esculturas e maquetes de arquitetura ganharam uma nova perspectiva estética. A polêmica foi desde o começo uma das molas propulsoras do modernismo paulista. Como toda vanguarda artística, o movimento foi marcado por grandes nomes. Para refletir sobre o impacto da semana, o legado modernista e conhecer alguns desses artistas, preparamos esse mini documentário com algumas das nossas professoras do ângulo Itatiba, Neuza Siqueira, professora de literatura, e Valéria Adriana, professora de artes. A Semana de Arte Moderna aconteceu em 22, só que antes disso, em 1917, a Anita Malfatti é uma pintora, né? Fez uma exposição lá em São Paulo com aquilo que ela tinha aprendido na Alemanha. Ela foi para a Alemanha, aprendeu sobre as vanguardas europeias, cubismo, expressionismo, impressionismo, pintou os quadros dela por lá, veio aqui para o Brasil e fez uma exposição em São Paulo. Essa exposição teve como crítico principal Monteiro Lobato, que era um crítico de arte extremamente rígido e não era modernista. Aí ele escreveu, depois da exposição, um artigo chamado Paranoia e Mistificação, dizendo que a Anita Malfatti estava ferindo a pintura brasileira, que ela deveria voltar para a escola de arte, porque ela não sabia o que estava fazendo. Isso foi em 1917. Então a mola propulsora para a Semana de Arte Moderna, na verdade, foi esse acontecimento. Porque, claro, a Anita Malfatti, super jovem, entrou em depressão profunda, provavelmente, por conta do Monteiro ter falado isso da obra dela. E aí, lógico, os meninos que eram seus amigos, os rapazes, as moças da Semana de Arte Moderna, se reuniram e acharam que tinham que fazer alguma coisa para mostrar o modernismo para a sociedade paulistana. A ideia era mostrar para a sociedade paulistana, mas isso acabou se estendendo para outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais também. Mas em 1917 também, o Manuel Bandeira, que é um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna, já fazia verso livre. Como ele tinha tuberculose, ia frequentemente se tratar na Suíça, aprendeu lá a fazer o verso livre com um poeta francês chamado Paul Eluard, e quando ele voltou aqui para o Brasil, ele passou a produzir versos livres. Então, na verdade, em 1917 já tinha começado todo o processo de mudança na arte, que depois acaba se concretizando no modernismo de 1922, na Semana de Arte Moderna. O objetivo era romper com a tradição da arte acadêmica, principalmente a arte que seguia os padrões europeus, e mostrar uma arte mais livre, ver com olhos livres, sem amarras, sem limitações, mostrando uma temática nacional, uma temática brasileira, que tivesse a ver com o nosso dia a dia, com os nossos cenários, com o nosso povo. Era esse o objetivo maior. O principal objetivo, o mais importante de todos, era o abrasileiramento da arte. Era isso que se queria na época, tornar a arte brasileira mais autêntica. Eles tinham um olhar mais moderno, mais contemporâneo, né? Então a arte era mais colorida, não seguia para padrões de cores, a fisionomia das pessoas mostrava uma expressão que antigamente não tinha. E cenários brasileiros, mostrando obras de temáticas que tinham a ver com o Brasil. Tem saído muitos artigos, né, muitas reportagens, um monte de coisa a respeito desse assunto. E uma coisa que eu vi em muitas entrevistas e em muitos artigos é que apenas 3 nomes da literatura
e apenas 2 ou 3 nomes da pintura ficaram mais famosos, né? Que são eles, o Oswald, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira na literatura, esses 3, e na pintura, Tarsila do Amaral, o Di Cavalcanti, o Cândido Portinari. Então, esses seriam os principais nomes, né? Em artes plásticas foram Anita Malfatti e Emiliano de Cavalcanti. E na escultura, o Vitor Brecheret. E houveram outros artistas convidados, como o Vicente do Rego Monteiro, a Zina Aida. Mas, na verdade, esses nomes, eles acabaram ficando mais na mídia, principalmente por causa dos vestibulares. Os vestibulares pedem mais esses escritores e pedem mais esses pintores. Então, naturalmente, esses são os que vão aparecer mais. Mas nós tivemos muitos nomes importantes. A gente teve o Menotti Del Picchia, que foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. O Di Cavalcanti, por exemplo, que era pintor, ele conhecia um fazendeiro super intelectualizado chamado Paulo Prado. O Paulo Prado e a esposa consumiam muita arte e eram muito ricos, né? A ideia dos meninos que se reuniam para fazer essa semana, que seriam palestras e apresentações musicais e tal, não tinham condições de alugar o Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo. Então, o que o Paulo Prado fez? Patrocinou o evento. Por isso que o evento acabou se tornando uma coisa tão grandiosa. Primeiro, porque tudo que acontecia no Teatro Municipal chamava a atenção da burguesia paulistana. Então, todo mundo ia assistir. No primeiro dia, por exemplo, estava lotada a plateia, lotadíssima. Com o passar do tempo, dos dias, foi diminuindo muito. Então, no terceiro dia, por exemplo, que foi o dia 17, tinha muito menos pessoas, porque não aceitaram bem aquele tipo de arte. É claro que essa semana chocou as pessoas, né? Porque as pessoas não estavam, o público não estava acostumado com essa arte mais independente, então foi um choque grande. Mas o objetivo deles era esse mesmo, chocar a população e mostrar uma arte mais inovadora. Os próprios rapazes modernistas contrataram pessoas para irem na plateia e vaiar o que estava acontecendo no palco. Olha que coisa mais estapafúrdia. E eles fizeram isso para criar mesmo um burburinho, entendeu? Para que as pessoas olhassem para aquele tipo de arte e realmente vissem o que estava acontecendo. Hoje em dia é possível você frequentar um museu e ter obras distintas dentro do espaço. Obras acadêmicas, obras modernistas, obras que têm uma pegada futurista ou expressionista. Então, esse foi o maior benefício da Semana de Arte Moderna. Abriu os olhos dos brasileiros para o novo que estava acontecendo. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vê no grafite que os artistas fazem nas ruas, fora do Brasil, tem muito grafiteiro brasileiro, né, estampando a sua arte nos prédios dos Estados Unidos, nos prédios de países europeus. Isso também tem, assim, isso também é consequência do modernismo, porque o modernismo impôs uma liberdade, a Semana de Arte Moderna impôs uma liberdade que os nossos artistas ainda continuam usando. Hoje em dia é possível criar arte com qualquer tipo de material, né? O Vic Muniz está aí para provar que até do lixo a gente consegue produzir arte, né? Então, sim, uma total liberdade. Eu vejo essa liberdade hoje em dia. Mas eu acho que vai ser assim, a partir de interpretação de textos dos principais escritores, eles não vão fugir muito dos principais. A pintura da Tarsila do Amaral, que está muito em alta, eu acredito que vai aparecer bastante também. Então eu acredito que
a Semana de Arte Moderna vai aparecer também pelo contexto histórico, né, com o qual ela estava envolvida, que é a geração de 22 a 30. A gente vai ter essa noção de liberdade aparecendo bastante. É possível, por exemplo, em universidades como a Unesp, que a gente tenha uma comparação entre linguagens. Então, por exemplo, a Unesp gosta de fazer isso. Então, eu tenho um quadro atual comparado com um quadro da Semana de Arte Moderna, ou pode ser também um quadro com uma poesia, sabe? Então, essa mistura de linguagens eu acho que vai aparecer bastante. Acho que pode acontecer de aparecer alguma coisa atual que se pareça muito com a Semana de Arte Moderna, né, com as propostas da Semana de Arte Moderna. Eu acho que isso também pode acontecer. Eu acredito que essa questão da influência dos artistas da Semana de Arte Moderna, como é que ela se deu até hoje em dia. Então, por exemplo, pode aparecer uma poesia de alguém atual e a questão pode envolver uma relação daquilo que está escrito atualmente com aquilo que os rapazes escreviam. Paródia também pode acontecer de aparecer, porque tem bastante paródia sendo feita hoje em dia, e é uma questão para os meninos da arte moderna importante. Eles gostam de parodiar, homenageando ou criticando, mas eles gostam de parodiar. Então pode acontecer de aparecer uma paródia e aí o vestibulando ter que relacionar com a Semana de Arte Moderna. A arte hoje em dia, ela é muito mais livre do que ela era antigamente, né? E esse legado vem da Semana de Arte Moderna.